É isso aí, nós estamos nesse processo de interpretação do texto a fim de preparar uma exposição bíblica, seja ela em uma aula de EBD, de escola bíblica, seja numa devocional, em encontro de oração no seu pequeno grupo, ou até mesmo uma pregação. Falamos no nosso último momento sobre observação, e eu disse para você que anotar, reler e fazer as anotações, fazer um mapeamento do texto pode te ajudar muito no processo de interpretação. No método OIA, a segunda letra é o I de interpretação. E é nesse momento que as suas anotações do que você viu no texto, do que você observou do texto, elas são somadas ao teu conhecimento amplo sobre a Bíblia, sobre o seu conhecimento do contexto histórico, sobre as informações que não estão no texto, mas fazem parte do texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Você sabe que salmos são um conjunto de escritos que fazem parte e contam a história de um povo. Então, em que momento da Bíblia eles foram escritos? Onde está sendo dito o que está aqui? Quem escreveu? Em que momento da vida que escreveu? Essas informações, é claro que você não vai ter todas de cabeça. Por isso é um trabalho de pesquisa, porque é nesse momento que você vai utilizar de recursos que estão disponíveis a nós de forma gratuita, ou também você pode adquirir uma coleção de comentários, você pode se desenvolver nessa área buscando maiores informações. Graças a Deus, nós temos muito conteúdo amplo e gratuito por aí que pode te ajudar nisso. E aqui, no caso do Salmo 23, nós conseguimos aí, com base em algumas informações que nós anotamos e com base nas informações que nós buscamos na nossa pesquisa, conseguimos interpretar o significado do texto. Também na aula presencial, eu disse a vocês que existe um abismo que nós precisamos saltar, e nesse salto não podemos perder uma coisa, que é o significado fiel do texto. O abismo está entre onde o relato bíblico foi feito, o registro, e os nossos dias. Precisamos fazer esse salto, essa contextualização, e por mais que isso possa parecer a aplicação, isso faz parte da interpretação, porque a nossa cabeça, ela está condicionada ao nosso tempo, à nossa vivência. A forma como nós administramos as informações que nós temos é pelas quantidades de conteúdos que nós consumimos. Então nós estamos em um tempo hoje de muita informação, muita tecnologia, e que talvez não faça muito sentido para nós hoje ouvir essas palavras, ler essas palavras, entender sobre o que é o pastoreio de ovelhas. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Davi está escrevendo que o Senhor é o meu pastor, ele se coloca na posição de ovelha, nós precisamos entender qual é a profissão de um pastor de ovelhas. O que um pastor de ovelhas faz? Um detalhe simples que você consegue encontrar aí com uma pesquisa. Quando o salmista, que é Davi, vai dizer que mesmo quando eu andar por um vale de sombra, um vale de treva e morte, você conseguir identificar, imaginar, entrar no texto e perceber que essa ovelha não está no lugar que normalmente ela deveria estar. Um vale não é o lugar que a ovelha costuma andar. Se a ovelha está no vale, significa que a ovelha está perdida. Pronto, interpretamos. Nós já fizemos um processo de interpretação. Em somar a informação, por buscar o conhecimento do que é uma condição ideal para a ovelha, que não está no texto. Mas o que está no texto? Que mesmo quando eu estiver nessas condições inadequadas, que é o vale de treva e morte, o pastor está comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam.
E outra informação que você consegue através de pesquisa. A vara do pastor, o cajado do pastor, aquela ferramenta, sabe, que tem um gancho na ponta, aquela ferramenta, ela tem o mesmo tamanho da altura de um pastor. Se eu fosse pastor de ovelhas, o cajado que eu utilizaria no meu ofício, ele teria 1,87 m, que é a minha altura. Então, o que eu consigo interpretar a partir dessa informação? Que se a vara e o cajado do pastor consolam a ovelha, mesmo quando ela está no vale de treva e morte, é que mesmo quando a ovelha que se colocou nessa situação, ela se perdeu, o pastor, ele está numa distância máxima equivalente à sua altura. Então, o pastor ainda está próximo da ovelha, mesmo quando a ovelha se coloca em uma condição da qual ela nunca foi planejada para que estivesse. Então, percebe que somar as informações que nós extraímos de observar o texto com as informações que nós buscamos no contexto geral, no panorama, nas informações da autoria, nas questões mais técnicas, nas curiosidades. Não estou dizendo que nós vamos pregar a partir das curiosidades, nem ensinar a partir das curiosidades. Nós ensinamos a partir do texto bíblico, mas o significado do texto, ele é o complemento, ele é o resultado de você ter observado o texto e de ter buscado as informações para entender qual é a intenção do autor. É isso que é interpretar o texto. Buscar o significado, a intenção do autor quando o autor estava escrevendo. E aí nós trazemos uma nova ótica para a nossa leitura. O que até então era mapear, fazer de forma analítica, fazer de forma lógica, agora nós estamos trazendo as informações para buscar o significado. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, que já está iluminando o nosso entendimento para a leitura dessa palavra, ele atua de forma sobrenatural. Porque a Bíblia, como eu já disse em outro momento, ela é palavra viva. E se ela é viva, ela tem vida, ela se revela a nós de diferentes maneiras. E quando nós vamos buscar o significado real do texto, nós somos encantados pelo que o Espírito Santo de Deus pode comunicar a nós. É por isso que, ao expor ou ao preparar a sua aula, a sua devocional, você não pode se esquecer das suas disciplinas espirituais, porque é o conjunto disso que vai te trazer, não uma nova revelação, porque aqui nós já temos, mas que vai te trazer uma experiência da qual vai te garantir autoridade na exposição do texto. Não autoridade pelo seu conhecimento, mas a autoridade de quem se relacionou com o autor do texto, com quem está vivendo uma experiência de ser tratado pelo que está sendo lido. Então, eu leio que o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, e eu consigo compreender, através da interpretação, de que nada, absolutamente nada vai me faltar, nem das coisas que eu gostaria que faltassem, dos problemas, das minhas dificuldades. Eu tenho aqui o texto dizendo, nada vai faltar. Se é nada, não é nada. Então não são os problemas que vão me faltar, não são as dificuldades, também não são as coisas que são agradáveis, de nada terei falta. E eu consigo interpretar em um versículo, de que se o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, pode significar que eu tenho absolutamente tudo no meu pastor, que é o Senhor. De que eu não preciso de outras coisas senão um pastor. Eu teria falta se o pastor não fosse o Senhor, ou se o Senhor não fosse o meu pastor. Aí sim eu teria falta.
Mas pelo fato do Senhor ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada. E não tenho falta de absolutamente nada mesmo, o que inclui as coisas agradáveis e as desagradáveis. E a experiência de ser conduzido pelo pastor para o lugar que ele pode me levar e que é o lugar ideal, do pasto, das águas tranquilas, as veredas da justiça, isso é experimentar da graça do meu pastor. E entender também que mesmo quando eu estiver num lugar que me causa medo, temor, pela insegurança, eu não preciso me preocupar, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, inclusive não terei falta das condições adversas à minha vida, mas tenho segurança, porque de nada terei falta, o Senhor é o meu pastor. E eu vou para o terceiro cenário. Na observação, nós não falamos muito bem sobre esse terceiro cenário, mas se você mapeou, quando você chega na interpretação, você se depara com um texto que diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E aí, se você está fazendo o processo correto de observação e de interpretação, você não está entrando no texto e pensando na mesa que o Senhor está colocando para você dos teus inimigos aí, você. Aí você tem alguém que é contra você e você se imagina no texto diante dessas pessoas. Não, você está dentro do texto como a ovelha que está dizendo sobre o pastor. E o inimigo da ovelha é o lobo. E tudo que o lobo quer fazer com a ovelha é devorar a ovelha. Olha isso. Nós estamos entrando no texto. Um processo de observação e de interpretação necessário. Porque diante da mesa que foi preparada pelo pastor, e aí podemos até ter um pouco de confusão, mas isso vai se resolver no processo de interpretação. Por mais que a mesa tenha sido preparada pelo pastor, nós estamos tranquilos, porque o pastor vai honrar a ovelha, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice, transbordando a alegria. São as informações que nós temos além do texto. O que significa um cálice transbordar? Qual é o conteúdo do cálice? É vinho. Qual é o significado do vinho? É alegria. O cálice está transbordando a alegria. Percebe que a figura que o Davi está usando para o Salmo carrega o significado do texto. E aí, eu vou para esse momento que o Davi vai dizer: sei que bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Certa vez eu ouvi o pregador dizendo isso e fiquei apaixonado por essa interpretação, que não fere o significado do texto. Mas o pregador disse o seguinte, que a ovelha diante dos seus inimigos é uma ovelha diante dos lobos, a mesa sendo preparada pelo Senhor. E aí tu me honras, ungindo a minha cabeça, como se o pastor estivesse temperando ali a ovelha para ser devorada. Porque a ovelha vai dizer: eu voltarei à casa do Senhor. E o significado desse texto e a interpretação desse pregador seguiu fiel ao que a Escritura diz, porque o significado do texto é: nós temos um pastor pelo qual a segurança da nossa vida está em suas mãos. Não tememos mal algum, nem mesmo a morte, porque a nossa segurança está no nosso pastor. É isso. Interpretar o texto. Fazer a passagem do registro para os nossos dias e, durante esse salto, não perder o significado do texto. Porque nós podemos usar desse mesmo texto e falar absurdos, mas aí não estaremos proclamando a mensagem de Jesus e nem o Evangelho, muito menos a palavra de Deus. Nós estaremos falando de nós mesmos, mas quando buscamos o significado do texto, nós estamos proclamando as palavras. Na próxima aula, eu quero trazer a possibilidade de aplicações para a nossa vida.
e quero falar um pouco ainda sobre esse texto.